Se você contar para alguém, eu te mato. As palavras ainda ecoavam na minha cabeça meses depois, enquanto eu estava ali, parada no corredor escuro do alojamento, ouvindo Sofia chorar baixinho no banheiro. Ela achava que ninguém estava ouvindo, que ninguém sabia do que havia acontecido entre nós 2 horas antes. Mas eu sabia. E agora precisava decidir se ia embora ou se batia naquela porta. Como tudo chegou até aqui? Meu nome é Diana Santos, tenho 22 anos, e durante muito tempo achei que nunca ia conseguir ser feliz sendo quem eu sou. Cresci numa cidadezinha no interior de Goiás, onde todo mundo conhece todo mundo, e onde ser diferente não é uma opção. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira, e eu era a filha única que deveria carregar as tradições da família. Deveria namorar o filho do vizinho, casar na igreja, dar netos para meus pais. Só que eu não conseguia fingir. Tentei. Juro que tentei. Namorei o Rodrigo por 2 anos no ensino médio, forçando beijos que não sentia, inventando desculpas quando ele queria algo mais íntimo. Meus pais ficavam felizes, as amigas me zoavam dizendo que eu era certinha demais. Mas por dentro, eu estava morrendo um pouco a cada dia. Foi aos 18, numa festa de formatura, que tudo desabou. Eu estava no banheiro da casa da Carla quando a Thaís entrou. Ela era a garota mais linda da escola, capitã do time de vôlei, sorriso que fazia os meninos suspirar. Estava meio tonta, cambaleante. Diana, ela disse, chegando perto demais. Você é... diferente, né? Meu coração disparou. Como assim? Diferente. Ela encostou a mão na parede, me prendendo ali. Eu também sou. E então ela me beijou. Foi meu primeiro beijo de verdade. O primeiro que senti até os dedos dos pés, que fez meu mundo virar de cabeça para baixo. Por 30 segundos, eu soube o que era ser feliz. Até minha prima Amanda entrar no banheiro e ver tudo. Em 2 horas, a cidade inteira sabia. Em um dia, meus pais me expulsaram de casa. Não criamos nenhuma aberração assim, meu pai gritou, jogando minhas roupas na rua. Se você quer ser isso aí, vai ser longe daqui. Minha mãe chorou, mas não disse nada. Só ficou parada na janela, me vendo pegar minha mala e ir embora. Os 3 anos seguintes em Goiânia foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhei em bar, lanchonete, qualquer coisa que aparecesse. Morei num quartinho de pensão que cheirava a mofo. Fiz algumas amigas na comunidade LGBTQ+, mas sempre com medo, sempre escondida, até o dia que vi o anúncio do alistamento voluntário feminino. Exército Brasileiro, sua nova chance de vida. Eu ri da ironia. O exército, tradicionalmente um lugar conservador, sendo minha salvação. Mas pensei, talvez seja exatamente isso que eu preciso. Disciplina, propósito, uma nova identidade. E quem sabe, finalmente, conseguir me orgulhar de alguma coisa. Claro que eu não contei sobre minha orientação sexual na entrevista. Respondi o que elas queriam ouvir. Jovem determinada, quer servir o país, valores tradicionais. A oficial que me entrevistou pareceu satisfeita. Agora, 3 meses depois dessa decisão, eu estava aqui. Quartel de Brasília, acordando às 5 da manhã com outras 50 garotas que, como eu, provavelmente estavam fugindo de alguma coisa. O apito estridente cortou meus pensamentos. Pulos da cama, uniformes sendo vestidos às pressas, botas batendo no chão frio, 50 recrutas correndo para a formação. Vocês são umas meninas mimadas, a sargento Silva gritou. Aqui vão virar mulheres de verdade. Mulher de verdade. A mesma expressão que meu pai usava quando me criticava por não me interessar por maquiagem, por preferir ajudar na oficina, por não olhar para os meninos como as outras meninas olhavam. Enquanto corria para a formação, uma pergunta martelava na minha cabeça. Será que eu conseguiria ser a mulher que elas queriam? Ou será que, mais uma vez, eu seria expulsa por não conseguir fingir ser quem não sou? Foi quando vi ela pela primeira vez. Alta, ombros definidos, cabelo castanho preso impecável. Havia algo na postura dela. Controlada, quase rígida demais. Como se ela também estivesse se esforçando para ser alguém que não era.
Nossos olhos se encontraram por um segundo. Algo passou entre nós. Um reconhecimento silencioso que me fez o coração acelerar. Cuidado, pensei. Muito cuidado. Porque depois de tudo que eu tinha passado, a última coisa que eu podia fazer era me apaixonar por outra soldada. Mas às vezes o coração não escuta a razão. O primeiro contato real aconteceu no refeitório. Eu estava na fila do almoço, bandeja na mão, tentando não chamar atenção. A sargento Silva circulava entre as mesas como um tubarão procurando sangue na água. Qualquer deslize, qualquer conversa alta demais, e você virava alvo. Você, uma voz disse atrás de mim. Me virei. Era ela. De perto, notei que os olhos eram castanhos, quase dourados, e tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. Devia ter uns 24, 25 anos. Sofia. Ela se apresentou estendendo a mão. Diana. Nosso aperto durou 2 segundos a mais que o normal. A pele dela estava calejada, áspera, mas quente. Você é de onde mesmo? Goiás. Cidadezinha que você nem deve conhecer. Experimenta. Ela pegou o arroz, me acompanhando na fila. Pirenópolis. Sofia parou, me olhou com uma expressão estranha. Conheço. Já passei por lá. Sério? Meu coração deu uma acelerada boba. Quando? Faz uns anos. A resposta veio seca, mas percebi que ela estava medindo as palavras. Bonita a cidade. Sentamos na mesma mesa, sem combinar. Sofia escolheu o lugar de costas para a parede, de onde podia ver todo o refeitório. Instinto de sobrevivência que eu reconhecia, também tinha desenvolvido o mesmo depois de anos me escondendo. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre proximidade e discrição, onde Sofia e eu desenvolvemos uma linguagem própria. Olhares que duravam 1 segundo a mais, dedos que se esbarravam ao pegar equipamentos, uma forma de andar que sempre nos colocava próximas sem chamar atenção. Eram os pequenos gestos que me matavam por dentro. A forma como ela passou protetor solar nas minhas costas durante o treino ao ar livre, dedos firmes massageando meus ombros por mais tempo que o necessário. Pele clara queima fácil. Ela murmurou no meu ouvido, voz rouca. E o cheiro dela, suor limpo misturado com sabonete barato do quartel, ficou grudado em mim pelo resto do dia. Ou quando estávamos limpando as armas, e ela se posicionou atrás de mim, peito quase encostando nas minhas costas, mãos guiando as minhas no movimento correto. Assim, ela sussurrou, respiração quente no meu pescoço. Sente como fica mais natural? Eu sentia. Sentia cada fibra do meu corpo reagindo à proximidade dela. As noites eram o pior e o melhor momento. Deitadas nos beliches, separadas por 3,50 m outras mulheres, trocávamos sussurros no escuro. Diana. A voz dela cortava o silêncio. Você tem medo? Do quê? De estar aqui, sendo quem você é. Eu pensava na pergunta. Medo era uma palavra pequena demais para descrever a ansiedade constante, a necessidade de medir cada gesto, cada palavra. Todo dia, admiti. E você? Todo segundo. Mas você está aqui mesmo assim. Por sua causa. Meu coração disparou. Sofia. É verdade. Antes de você aparecer, eu estava conseguindo fingir. Agora... Ela fez uma pausa. Agora eu não consigo parar de pensar em como seria diferente se a gente tivesse se conhecido em outro lugar, em outra vida. Como seria? A gente podia sair para jantar, ir ao cinema. Eu podia te beijar sem olhar por cima do ombro primeiro. A imagem me atingiu como um soco no estômago. Sofia e eu, normais, livres, sem precisar esconder nada. Você queria isso? Perguntei, voz quase inaudível. Mais do que você imagina. Foi na quinta-feira que a proximidade quase nos entregou. Estávamos na sala de equipamentos, organizando materiais de treino. Sofia estava no alto da escada, me passando caixas. Quando ela desceu, nossos corpos ficaram prensados entre a escada e as prateleiras. Por um momento, nenhuma de nós se moveu. Eu podia sentir cada centímetro dela, peito subindo e descendo, coração batendo acelerado, olhos percorrendo meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe.
A gente devia sair daqui, ela sussurrou, mas não se mexeu. Devia, concordei, também parada. Sua mão subiu devagar. Tocou meu queixo com delicadeza surpreendente para dedos calejados de tanto treino. O polegar passou de leve pelo meu lábio inferior. Diana, ela disse, e meu nome na voz dela soou como uma oração. Eu fechei os olhos, inclinei o rosto na direção da mão dela. Ei, tem alguém aí? A voz da sargento Silva no corredor nos separou como um raio. Sofia se afastou rápido. Começou a mexer nas caixas, fingindo estar ocupada. Eu me virei para o lado oposto, tentando controlar a respiração. Sim, sargento. Sofia respondeu, voz firme. Só organizando o material. Façam logo isso. Quero tudo pronto em 10 minutos. Os passos se afastaram. Sofia e eu ficamos em silêncio absoluto, processando o que quase aconteceu. Foi por pouco. Ela murmurou. Por muito pouco, Diana. Oi? A gente precisa ser mais cuidadosa. Eu sabia que ela estava certa, mas uma parte de mim queria gritar que não queria ser cuidadosa, que queria poder tocar nela, beijá-la, sem medo de consequências. Eu sei. Falei em vez disso. Naquela noite, ela não sussurrou comigo no escuro. Ficou quieta, tensa, provavelmente remoendo o quão perto chegamos do perigo. Mas eu senti quando ela se levantou às 2 da manhã. Vi a silhueta dela caminhando até a janela, ficando ali parada, olhando para fora. Me levantei também, fui até ela. As outras recrutas dormiam pesado depois de um dia intenso de treinos. Não consegue dormir? Sussurrei. Não consigo parar de pensar. Ela respondeu sem me olhar. Em quê? Em você. Em nós, em como isso vai acabar. Não precisa acabar. Precisa, sim. Ela finalmente me encarou. Você sabe que precisa. Por quê? Porque eu não sou corajosa como você, Diana. Porque se alguém descobrir, eu vou negar. Vou dizer que você está mentindo, que você me assediou. A voz dela quebrou-me um pouco. E eu vou te machucar para me proteger. O coração apertou. Você não faria isso. Faria. É isso que mulheres como eu fazem. É o que meu pai me ensinou. Eu segurei o punho dela. Apertei de leve. Você não é seu pai. Como você pode ter tanta certeza? Porque quando ela tocava em mim, era com carinho. Porque quando falava comigo, a voz ficava mais suave. Porque nos olhos dela, mesmo agora, cheio de medo, eu via algo que seu pai nunca teve. Capacidade de amar. Mas em vez de falar tudo isso, eu apenas disse, porque eu confio em você. Sofia fechou os olhos, respirou fundo. Você não devia, ela sussurrou. Mas não soltou minha mão. A oportunidade que eu tanto esperava chegou no sábado, quando a maioria das recrutas saiu para a cidade com passe livre e Sofia e eu ficamos sozinhas no alojamento quase vazio. O silêncio pesava entre 50 camas vazias, quando ela finalmente me olhou de verdade. Largou o coturno que estava limpando com obsessão e disse meu nome como se fosse uma confissão. Diana. Oi, respondi, fechando o livro que fingia ler. Ontem à noite, o que eu disse sobre me negar se descobrissem, eu não quero ser assim. Então não seja, falei, me aproximando do beliche dela. Não é tão simples. Pode ser. Sofia passou as mãos no rosto, respirou fundo. Você não entende a pressão, Diana. Eu cresci ouvindo que mulher tem que ser certinha, não pode demonstrar fraqueza, não pode sentir certas coisas. Me sentei na beirada da cama dela, estendi a mão com a palma para cima. Então vamos devagar, sem pressa, sem forçar nada. Começa por aqui. Sofia olhou para minha mão como se fosse uma bomba prestes a explodir. Depois, lentamente, colocou a dela por cima. Nossos dedos se entrelaçaram naturalmente. Viu? Nada demais, sussurrei. Nada demais, ela repetiu, mas a voz saiu trêmula. Ficamos assim por alguns minutos, apenas sentadas, mãos dadas, curtindo a sensação de proximidade. E foi quando ela me contou que eu fui a primeira pessoa que a fez querer parar de fingir. Desde que cheguei aqui,
Eu estava conseguindo ser a soldada perfeita. Dura, focada, sem distrações. Aí você apareceu com aquele jeito meio perdida no primeiro dia. E eu quis te proteger. Você está me protegendo, respondi apertando sua mão. Todo dia, quando fica perto de mim nos treinos, quando se certifica que eu não vou fazer besteira, quando me olha daquele jeito que me faz sentir que não estou sozinha aqui. Em que jeito? Ela perguntou, virando o corpo completamente para mim, nossos joelhos se tocando. Como se eu importasse. Você importa, ela disse, voz baixa e intensa. Importa demais. A tensão no ar ficou palpável. Estávamos perto demais, olhando nos olhos uma da outra por tempo demais, respirando o mesmo ar. Sofia, sussurrei. Diana, eu posso. Ela soube o que eu estava perguntando. Vi no rosto dela a batalha interna. Desejo contra medo, vontade contra a educação. Não sei se consigo, ela admitiu. Não precisa conseguir nada, só deixa acontecer. Devagar, muito devagar, me aproximei dela. Sofia ficou imóvel, olhos grudados nos meus, respiração acelerada, e quando meu rosto estava a centímetros do dela, parei. Você quer parar? Ela fechou os olhos, respirou fundo. Não. Tem certeza? Pelo amor de Deus, Diana, para de perguntar e... Não deixei ela terminar. Toquei meus lábios nos dela. Suave, cuidadoso, dando tempo para ela se acostumar com a sensação. Por um segundo, Sofia ficou tensa. Depois, como se uma represa se rompesse, ela correspondeu. O beijo foi tudo o que eu tinha imaginado. E mais. Suave, mas urgente. Tímido, mas necessário. A mão livre dela subiu até meu rosto. Me puxou para mais perto. Quando nos separamos, ambas estávamos ofegantes. Nossa! Ela sussurrou, encostando a testa na minha. Arrependida? Assustada, muito mesmo, mas não arrependida. Sorri, passei o polegar pela bochecha dela. Foi bom? Melhor do que eu imaginei. Imaginei várias vezes, ela confessou, me olhando nos olhos. Toda noite desde que a gente se conheceu. Meu coração quase parou com essa confissão. Sofia, eu sei que isso é loucura. Eu sei que pode dar muito errado, mas não consigo mais fingir que não sinto isso por você. Ia responder quando ouvimos passos no corredor. Nos afastamos rápido. Sofia voltou a limpar o coturno. Eu peguei o livro. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que dava para ouvir. Os passos passaram direto, mas o momento tinha quebrado. A gente devia ter mais cuidado, Sofia disse sem me olhar. Devia, concordei. Os outros vão voltar logo. Silêncio tenso. Sofia terminou de limpar o coturno e se levantou para ir embora. Sofia, chamei. Ela parou, se virou. Não se arrepende, por favor. Ela me olhou por um longo momento. Depois caminhou de volta até onde eu estava, se inclinou e me deu outro beijo, mais rápido dessa vez, mas não menos intenso. Impossível me arrepender disso. Ela murmurou contra meus lábios e saiu do alojamento, me deixando ali sabendo que tudo tinha mudado entre nós para sempre. A semana seguinte foi uma montanha-russa emocional, onde Sofia oscilava entre momentos de proximidade intensa e recuos abruptos que me deixavam confusa. Uma hora ela sussurrava meu nome no escuro com uma ternura que me derretia por dentro. Na outra evitava meu olhar durante todo o dia. Você está bem? Perguntei na terça, quando cruzamos no corredor e ela fingiu não me ver. Estou. Ela mentiu, acelerando o passo. Mas na quinta noite, ela apareceu do lado do meu beliche. Diana, sussurrou. Que foi? Preciso falar com você. O tom era urgente, carregado de algo que não conseguia identificar. Me levantei, a segui até o banheiro que estava vazio, como ela sabia que estaria naquele horário. O que aconteceu? Perguntei. Sofia trancou a porta, se virou para mim com uma expressão intensa. Eu não consigo parar de pensar naquele beijo, ela disse, direta, sem rodeios. Meu coração disparou. Sofia. Não, me deixa falar. Ela se aproximou, me encurralou contra a parede.
Eu tentei. Juro que tentei esquecer, fingir que não aconteceu. Mas toda vez que olho para você, eu lembro do gosto da sua boca, do jeito que você segurou meu rosto. A voz dela estava rouca, perigosa. Eu podia sentir o calor do corpo dela, mesmo sem estar me tocando. E agora? Sussurrei. Agora eu quero mais. Bom, antes que eu pudesse responder, ela me beijou. Diferente do primeiro beijo, esse era urgente, quase desesperado, como se ela tivesse passado dias contendo um desejo que finalmente explodiu. Minhas mãos subiram automaticamente para o peito dela. Senti o coração batendo descompassado embaixo da camiseta. Sofia me prensou mais contra a parede, corpo colado no meu, respiração pesada entre os beijos. Nossa, Diana! Ela murmurou contra minha boca. O que você está fazendo comigo? O mesmo que você está fazendo comigo, respondi, puxando ela ainda mais perto. As mãos dela desceram pela minha cintura, dedos se enroscando na barra da minha camiseta. A sensação da pele dela tocando a minha foi eletrizante. Sofia, gemi baixinho. Shhh. Ela sussurrou, beijando minha orelha, descendo pelo pescoço. Alguém pode ouvir. Mas ela não parou. Se alguma coisa, ficou mais intensa, mais urgente, como se soubesse que tínhamos pouco tempo antes de alguém aparecer. Foi quando ouvimos as vozes no corredor. Vou só no banheiro e já volto. Tá, mas não demora. O filme já vai começar. Sofia se afastou de mim num pulo, olhos arregalados de pânico. Reconhecemos a voz. Era a Carla e a Jéssica. Merda, Sofia sussurrou, passando as mãos no cabelo, tentando se arrumar. Calma, falei baixinho, também me ajeitando. A gente só finge que... Finge o quê? Ela sibilou. Que duas garotas trancadas no banheiro é normal? Os passos estavam se aproximando. Meu cérebro trabalhou rápido. Confia em mim, sussurrei, pegando uma gilete. Finge que você está me ajudando com um corte. Que corte? Peguei uma gilete que estava na pia. Fiz um risquinho superficial no meu braço. Algumas gotas de sangue apareceram. Esse. Sofia me olhou como se eu fosse louca, mas entendeu o plano. Pegou uma toalha, começou a limpar o ferimento justo quando a porta balançou. Ei, tem alguém aí? Só um minuto, respondi fazendo voz de dor. Estou com um probleminha aqui. Que tipo de problema? Sofia destravou a porta, abriu com cara de preocupação. Ela se cortou, disse para a Carla, que apareceu na porta junto com a Jéssica. Nada demais, mas estava sangrando. Que merda, cara. Carla entrou, olhou para o meu braço. Como você conseguiu isso? Escorreguei a mão na hora de fazer a barba. Menti. A Sofia estava passando quando eu gritei, veio me ajudar. Jéssica franziu a testa. Vocês duas sempre aparecem juntas nas situações, né? Meu sangue gelou. Sofia ficou tensa do meu lado. Como assim? Sofia perguntou, tentando soar casual. Ah, sei lá. Treino, limpeza, agora isso. Jéssica deu de ombros. Vocês viraram melhores amigas ou coisa assim? A gente só... Se dá bem, respondi, tentando manter a voz firme. É, Sofia concordou. Parceria boa. Carla não pareceu desconfiada, mas Jéssica continuou nos observando com aquele olhar analítico que me deixou inquieta. Bom, se está tudo resolvido, vamos ver o filme, Carla disse eventualmente. Vão indo, falei. Só vou terminar de limpar isso aqui. Elas saíram, mas senti Jéssica olhando por cima do ombro até sumir no corredor. Sofia e eu ficamos em silêncio absoluto por alguns minutos, processando o que quase aconteceu. Você está louca? Ela disse finalmente. Foi muito por pouco. Eu sei. A Jéssica desconfiou. Pode ser. Sofia se virou para mim, e pela primeira vez vi medo real nos olhos dela. E se ela começar a reparar mais? E se ela contar para a Sargento Silva? Ela não vai. Você não sabe disso. Sofia explodiu baixinho. Por que você não entende?
Se descobrirem, não é só a gente que se lasca. É nossa carreira, nossa vida, nossa... Ela parou, respiração descontrolada. Nossa o quê? Perguntei. Nossa única chance de ter alguma coisa juntas. Ela admitiu, voz quebrada. O coração apertou. Sofia... Não, para. Ela se afastou de mim. Isso foi longe demais. A gente precisa dar um tempo. Dar um tempo? Até as coisas esfriarem. Até a Jéssica esquecer. E se ela não esquecer? Sofia me olhou, e no fundo dos olhos dela, eu vi a resposta que ela não queria dizer em voz alta. Então acabou antes mesmo de começar. Dar um tempo durou exatamente 3 dias. 3 dias de Sofia evitando meu olhar, sentando longe no refeitório, treinando com outras parceiras. 3 dias de mim fingindo que não sentia um buraco no peito toda vez que ela passava reto por mim no corredor. 3 dias que pareceram 3 meses. Na 4ª noite, não aguentei mais. Esperei até todo mundo dormir. Me levantei silenciosamente e fui até o beliche dela. Sofia estava acordada, olhando para o teto, braços cruzados atrás da cabeça. Sofia, sussurrei. Ela me olhou, suspirou pesado. Diana, a gente combinou. Não combinamos nada, você decidiu e saiu. É para nossa segurança. Nossa segurança ou seu medo. Sofia se sentou na cama, me puxou para mais perto para ninguém ouvir. Não faz isso comigo. Fazer o quê? Te forçar a admitir que você também está sofrendo com essa distância? Ela fechou os olhos. Diana, olha para mim e me diz que você não pensou em mim nenhuma vez nesses 3 dias. Eu pensei. Ela admitiu, voz baixa. Pensei o tempo todo. Então por que você está se fazendo de difícil? Porque tenho medo. A resposta saiu mais alta que deveria. Sofia olhou em volta. Se certificou de que ninguém acordou. Tenho medo da Jéssica descobrir. Tenho medo da Silva descobrir. Tenho medo de estragar sua vida junto com a minha. Me aproximei mais, nossos joelhos se tocando. E você tem medo de mais o quê? Ela me olhou, e nos olhos dela eu vi a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Tenho medo de te querer tanto que não consiga mais viver sem você. O coração quase parou. Sofia? É verdade. Ela segurou minha mão, entrelaçou nossos dedos. Esses 3 dias foram um inferno. Não consegui comer direito, dormir direito, treinar direito. Só ficava pensando em como seria se a gente pudesse ser, sei lá, normais. A gente pode ser. Aqui não. Então a gente encontra um jeito. Sofia riu sem humor. Que jeito, Diana? Escondida para o resto da vida? Encontros às escondidas em banheiros vazios? Fingindo que somos só amigas enquanto morre por dentro? Se for preciso. Você merece mais que isso. Eu mereço você. Falei, segurando o rosto dela. Do jeito que der, onde der, como der. Sofia fechou os olhos, se inclinou para o meu toque. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Diana, se a gente for pega, não vamos ser. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vou te proteger, e você vai me proteger, e a gente vai ser cuidadosa. Sofia abriu os olhos, me encarou. E se não der certo? Vai dar. E se não der? Respirei fundo. Então pelo menos a gente tentou. Ficamos em silêncio por um momento, apenas olhando uma para a outra no escuro do alojamento. Eu não sei como fazer isso, Sofia confessou. Nunca senti isso por ninguém antes. Nem eu. Mentira, você já namorou antes. Nunca senti por ninguém o que sinto por você. Corrigi. Algo mudou no rosto dela, como se uma decisão tivesse sido tomada. Diana, ela sussurrou. Oi? Vem aqui. Me puxou para mais perto, até eu estar sentada na beirada do beliche dela. Sofia segurou meu rosto com as 2 mãos. Me olhou intensamente. Se a gente vai fazer isso, ela disse baixinho, tem que ser de verdade. Não pode ser só diversão, ou curiosidade, ou sei lá. Nunca foi.
Para mim também não. Ela passou o polegar pela minha bochecha. Eu estou me apaixonando por você. O mundo parou. Sério? Sério. E isso me assusta. Por quê? Porque eu nunca pensei que fosse possível sentir isso por alguém. E agora que sinto... Ela pausou. Engoliu seco. Agora eu entendo por que as pessoas fazem loucuras por amor. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Sofia, sussurrei. Eu também estou me apaixonando por você. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Então a gente está lascada, ela disse. Completamente. E agora? Me inclinei, dei um beijo suave nos lábios dela. Quando nos separamos, encostei minha testa na dela. Agora a gente para de fugir, sussurrei. E se der merda? Vai dar, mas pelo menos vamos estar juntas. Sofia respirou fundo, como se estivesse tomando coragem para algo. Tá bom, ela disse finalmente. Tá bom o quê? Tá bom, vamos tentar. Mas com cuidado, Diana, muito cuidado. Prometido. E se em algum momento eu surtar, se eu recuar, você não desiste de mim, ok? O pedido me partiu o coração. Nunca. Sofia me beijou de novo, mais demorado dessa vez. Quando nos separamos, ela sussurrou no meu ouvido. Então amanhã a gente recomeça. Voltei para o meu beliche com o coração transbordando. Finalmente, depois de dias de agonia, tínhamos uma chance. O que eu não sabia é que a Jéssica estava acordada e tinha visto tudo. A bomba explodiu na sexta-feira quando eu estava no refeitório, pegando o café da manhã, e Jéssica se aproximou sem dizer oi, sem sorrir. Apenas chegou perto e sussurrou no meu ouvido. Eu sei. Meu sangue gelou. Sabe o quê? Sobre você e a Sofia. O mundo parou literalmente. O barulho do refeitório virou um zumbido distante. Minha visão ficou turva nas bordas. Não sei do que você está falando. Consegui dizer. Jéssica sorriu. Um sorriso frio, calculista. Claro que sabe. Vi vocês duas ontem à noite. Muito romântico, por sinal. Olhei ao redor, desesperada. Sofia estava do outro lado do refeitório, conversando com a Carla, alheia ao que estava acontecendo. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Por enquanto, nada. Jéssica pegou uma maçã, deu uma mordida casual. Só queria que vocês soubessem que eu sei. O resto... Bom, vamos ver como as coisas se desenvolvem. Ela se afastou, me deixando ali com as pernas bambas e o coração disparado. Merda, merda, merda. O dia inteiro foi uma agonia. Jéssica não fez nada óbvio, mas eu sentia os olhos dela em mim constantemente. E pior, sentia ela observando Sofia também. Durante o treino da tarde, quando Sofia e eu estávamos fazendo exercícios de dupla, Jéssica apareceu do lado da Sargento Silva. Sargento, ouvi ela dizer. Posso falar uma coisa com a senhora? Meu coração quase parou. Era agora. Jéssica ia entregar a gente. Mas então a sargento balançou a cabeça. Depois, Jéssica, agora é hora de treino. Mas é importante, sargento. Eu disse depois. Jéssica recuou frustrada, mas vi no olhar dela que estava apenas adiando o inevitável. Naquela noite, puxei Sofia para o mesmo lugar onde tínhamos conversado na primeira vez. O pátio interno, longe dos olhares curiosos. A Jéssica sabe, disse sem rodeios. Sofia ficou pálida. Como você sabe? Ela me disse hoje de manhã. Viu a gente ontem à noite. Merda. O que ela quer? Por enquanto nada, mas ela deixou claro que tem algo sobre nós. Sofia passou as mãos no cabelo, agitada. Eu sabia que isso ia dar merda. Eu sabia. Sofia, calma. Calma. Ela explodiu baixinho. A Jéssica pode acabar com nossa carreira, Diana. Pode nos expulsar daqui. Pode... Pode o quê? Pode nos separar. A voz dela quebrou na última palavra. Me aproximei, segurei as mãos dela. Isso não vai acontecer.
Como você pode ter certeza? Porque a gente não vai deixar. E como a gente vai impedir? A Jéssica tem tudo na mão dela. Então a gente conversa com ela. Conversa? Sofia me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Diana, você acha que ela vai simplesmente esquecer o que viu porque a gente pediu com jeitinho? Não, mas talvez ela queira alguma coisa em troca. Chantagem? Se for preciso. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Eu não quero viver assim, ela disse finalmente, com medo, olhando por cima do ombro, dependendo do silêncio de outras pessoas. Eu também não. Então, talvez... Ela parou e engoliu seco. Talvez seja melhor a gente parar por aqui. Meu coração despencou. Sofia, não. Diana, pense bem. A gente mal começou e já está dando errado. Talvez seja um sinal. É um obstáculo, não um sinal. E se não for? E se for só o primeiro de muitos? Então a gente enfrenta um de cada vez. Sofia me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho medo. Eu também. Mas tenho mais medo de te perder. Diana, me promete uma coisa. Segurei o rosto dela. Promete que você não vai desistir da gente sem pelo menos tentar resolver isso. Sofia fechou os olhos, respirou fundo. Tá bom, ela sussurrou. Mas se não der certo, vai dar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu não vou deixar que a Jéssica destrua o que a gente tem antes mesmo de descobrirmos o que pode ser. Sofia assentiu, ainda incerta. Amanhã a gente conversa com ela. Juntas. Juntas. Voltamos para o alojamento em silêncio, cada uma perdida em seus próprios medos. Mas quando nos separamos para ir para nossos beliches, Sofia segurou minha mão por um segundo. Diana, ela sussurrou. Oi? Eu te amo. As palavras saíram tão baixinho que quase não ouvi. Mas ouvi, e meu mundo inteiro mudou de novo. Eu te amo. As palavras ecoaram na minha mente durante toda a noite, e no dia seguinte, Sofia e eu nos preparamos para a conversa mais importante de nossas vidas. Encontramos Jéssica durante o intervalo do almoço, longe das outras recrutas, perto dos tanques de treinamento abandonados. Jéssica, preciso falar com você, Sofia disse, voz firme mas controlada. Imagino do que se trata. Jéssica respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês duas finalmente decidiram ser honestas? Respirei fundo. O que você quer exatamente? Nada demais. Ela deu de ombros. Só quero ter certeza de que vocês entendem a posição em que estão. Uma palavra minha para a Sargento Silva, e vocês duas estão fora daqui antes do pôr do sol. Sofia deu um passo à frente. E o que te impediria de fazer isso? Bem, talvez a gente possa chegar a um acordo. Jéssica sorriu maliciosamente. Tenho algumas tarefas extras que vocês podem assumir para mim. Limpeza de banheiro, organização do armamento, essas coisas. Considerem como um seguro de vida. Senti a raiva subindo, mas Sofia segurou minha mão discretamente. Por quanto tempo? Ela perguntou. Até eu me formar. São só alguns meses. E depois? Depois vocês ficam livres para fazer o que quiserem. Jéssica respondeu casualmente. Mas enquanto eu estiver aqui, vocês fazem o que eu mandar. O silêncio se estendeu por alguns segundos tensos. Olhei para Sofia, vi a luta interna em seus olhos. A humilhação de se submeter à chantagem contra o medo de perder tudo o que tínhamos construído. Tá bom, Sofia disse finalmente. Mas se você tentar nos prejudicar além do que combinamos... Não vou, Jéssica interrompeu. Desde que vocês cumpram sua parte. Ah, e meninas. Nos viramos. Sejam mais cuidadosas. Da próxima vez, talvez eu não seja tão... compreensiva. Ela se afastou, nos deixando ali com o gosto amargo da derrota. Eu odeio isso, Sofia murmurou. Eu também, mas é temporário. E se não for? E se ela decidir que gosta de ter poder sobre nós? Então a gente encontra outra forma de lidar com isso. Sofia me olhou. Você ainda acha que vale a pena? O quê?
Nós, isso tudo, o risco. Mas segurei o rosto dela com as 2 mãos. Sofia, ontem você me disse que me ama. Disse. Eu também te amo. E não existe nada, nem a Jéssica, nem o exército, nem o mundo inteiro, que vai me fazer desistir de você. Ela fechou os olhos, suspirou. Às vezes eu ainda não consigo acreditar que isso é real. É real, sussurrei, tocando minha testa na dela. E vamos fazer dar certo. Naquela tarde, começamos nossa nova realidade, limpando banheiros extras, organizando equipamentos que não eram nossa responsabilidade, sempre sob o olhar satisfeito de Jéssica. Era humilhante, mas toda vez que nossos olhos se encontravam durante essas tarefas, eu lembrava do porquê valia a pena. Porque pela primeira vez na vida, eu não estava fingindo ser alguém que não era. E por mais difícil que fosse, preferia enfrentar os obstáculos, sendo eu mesma, do que viver uma vida inteira de mentiras. As semanas seguintes se transformaram numa rotina de sobrevivência, onde Sofia e eu aprendemos a navegar entre as tarefas extras impostas por Jéssica e os momentos roubados de intimidade que conseguíamos encontrar. Durante o dia, éramos as recrutas perfeitas, limpando banheiros que não eram nossa responsabilidade, organizando armamentos até tarde da noite, sempre sob o olhar satisfeito de Jéssica, que parecia se deliciar com o poder que tinha sobre nós. Mas à noite, quando o alojamento mergulhava no silêncio e todas dormiam pesado depois dos treinos intensos, Sofia e eu sussurrávamos no escuro, planejando nosso futuro além daqueles muros. Quando sairmos daqui, ela murmurava baixinho, a gente vai ter nossa própria casa, onde ninguém vai poder nos julgar ou nos chantagear. Vai ter um jardim, eu completava, onde a gente pode tomar café da manhã no domingo sem pressa, sem medo. Esses sonhos compartilhados se tornaram nossa âncora, nossa forma de resistir à humilhação diária. Foi numa dessas noites que Sofia me contou sobre a carta que tinha recebido da família. Sua mãe finalmente havia perguntado sobre sua vida pessoal no quartel, se havia conhecido algum rapaz interessante. Eu quase escrevi a verdade, Sofia confessou, olhos brilhando no escuro. Quase escrevi. Sim, mãe, conheci alguém incrível. Mas não é um rapaz, é uma garota chamada Diana, e eu estou perdidamente apaixonada por ela. E por que não escreveu? Porque ainda não estou pronta para perder mais uma família, ela respondeu, voz quebrada. Mas um dia vou estar. Naquele momento, segurando sua mão no escuro, eu soube que não importava quantas Jéssicas aparecessem em nossas vidas. Não importava quantos obstáculos teríamos que enfrentar. Sofia e eu éramos mais fortes juntas do que qualquer coisa que tentasse nos separar. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu realmente acreditei que íamos conseguir. A virada aconteceu 3 semanas depois, quando Jéssica cometeu o erro de empurrar demais nossa paciência. Durante uma inspeção de rotina, ela decidiu encontrar problemas nos nossos beliches que claramente não existiam, forçando Sofia e eu a refazer a arrumação 3 vezes sob o olhar crítico da Sargento Silva. Vocês duas parecem estar com dificuldades na organização, Silva comentou, franzindo o senho. Talvez precisem de supervisão extra, Jéssica sugeriu com falsa preocupação. Posso me voluntariar para ajudá-las nos fins de semana. Mas Sofia, que havia permanecido calada durante semanas de humilhação, finalmente explodiu. Não com gritos ou confronto direto, mas com a inteligência estratégica que eu estava aprendendo a admirar nela. Na verdade, sargento, Sofia disse calmamente, a Jéssica tem razão sobre precisarmos de mais organização. Por isso eu gostaria de sugerir que todas nós façamos um treinamento conjunto de arrumação. Inclusive a Jéssica, já que ela parece ter tanto conhecimento sobre como detectar problemas. A armadilha estava montada. Silva aprovou a ideia imediatamente, e Jéssica se viu obrigada a participar do mesmo treinamento extra que ela havia criado para nos punir. Durante aquela tarde infernal de reorganização de armários sob o sol escaldante, enquanto Jéssica suava e praguejava baixinho, Sofia me lançou um olhar que dizia tudo. Nós não éramos mais as vítimas indefesas que ela pensava que éramos. Naquela noite,
Quando finalmente conseguimos um momento a sós no pátio, Sofia segurou minha mão e sussurrou: "Sabe o que eu percebi hoje?" "O quê?" "Que a gente não precisa se esconder da Jéssica. A gente só precisa ser mais esperta que ela." E pela primeira vez em semanas, eu sorri de verdade. Porque Sofia estava certa. E porque finalmente estávamos aprendendo a lutar juntas. O ponto de virada definitivo veio uma semana depois, quando Jéssica cometeu seu erro fatal. Durante uma formação matinal, ela tentou me desestabilizar sussurrando comentários sarcásticos sobre amizades especiais, alto o suficiente para outras recrutas ouvirem, sem perceber que a Sargento Silva estava logo atrás dela. "Recruta Jéssica, algo a compartilhar com o grupo?" Silva perguntou com aquela voz gelada que todas nós conhecíamos bem. Jéssica empalideceu, tentou inventar uma desculpa sobre motivação em grupo, mas Silva não era idiota. Tinha anos de experiência lidando com dinâmicas tóxicas entre recrutas. "Meu gabinete agora", Silva ordenou, e eu vi no rosto de Jéssica que ela sabia que tinha perdido toda a vantagem. Sofia segurou minha mão discretamente durante a formação, e quando Jéssica voltou 1 hora depois com os olhos vermelhos e uma transferência disciplinar para outro pelotão, nós duas soubemos que finalmente estávamos livres. Naquela noite, no nosso canto secreto do pátio, Sofia me beijou com uma intensidade que não sentia há semanas. Era o beijo de alguém que não precisava mais olhar por cima do ombro, que não precisava mais medir cada gesto. "Acabou." Ela sussurrou contra meus lábios. "Finalmente acabou." "Não", respondi, puxando ela para mais perto. "Agora que está começando." E pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu realmente acreditei que tínhamos um futuro juntas, não apenas sobrevivendo aos obstáculos, mas construindo algo bonito e real, mesmo dentro daqueles muros que tentavam nos moldar em algo que não éramos. Porque descobrimos que ser verdadeiras conosco mesmas era mais forte que qualquer pressão externa, e que o amor, quando é real, sempre encontra um jeito. 2 anos depois, Diana Santos estava parada na varanda da pequena casa que compraram juntas nos arredores de Brasília, observando Sofia regar o jardim que tanto sonharam durante aquelas noites sussurradas no alojamento. O uniforme militar havia sido trocado por roupas civis há 6 meses, quando ambas decidiram não renovar o contrato e seguir outros caminhos. Sofia agora trabalhava como instrutora de defesa pessoal para mulheres, e Diana havia aberto uma pequena oficina mecânica, herdando mais do pai do que jamais imaginara possível. A carta que escreveram juntas para as famílias ainda estava emoldurada na sala. Algumas palavras de Sofia finalmente encontrando coragem para contar sua verdade, e a resposta inesperadamente carinhosa de sua mãe, dizendo que o amor verdadeiro sempre merece ser celebrado, não importa a sua forma. Jéssica tinha se tornado apenas uma lembrança distante. Uma lição sobre como o medo pode transformar pessoas em suas piores versões, enquanto elas duas descobriram que a coragem de ser autêntica era o presente mais precioso que podiam dar uma à outra. "Diana", Sofia chamou do jardim, olhos brilhando com aquela mesma intensidade do primeiro dia que se conheceram. "Vem aqui ver como ficaram bonitas as flores que plantamos." E enquanto caminhava em direção à mulher que amava, Diana soube que todas as batalhas valeram a pena, porque finalmente estavam vivendo a vida que escolheram, livres para amar sem medo, sem esconderijos, sem desculpas, exatamente como 2 corações corajosos merecem viver. E aí, consegue sentir a força da minha história? Eu e Sofia mostramos que o amor verdadeiro não conhece limites, nem mesmo os muros mais rígidos de um quartel militar conseguiram impedir que 2 almas corajosas se encontrassem. Mas esta não é apenas a minha história de amor. É sobre você que está assistindo agora. É sobre a coragem de ser autêntica, de não aceitar viver uma vida que não é sua, de enfrentar os medos e as pressões para finalmente respirar livre. Quantas vezes você já fingiu ser alguém que não é? Quantas vezes deixou o medo falar mais alto que seu coração? Eu e Sofia provamos que vale a pena lutar por quem somos, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós. Se a minha história tocou seu coração, se você se viu em algum momento nessa jornada,
Deixa um comentário contando qual parte mais te emocionou. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de coragem e autenticidade, compartilha este vídeo, porque todos merecem saber que não estão sozinhos nessa caminhada. E agora, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para mais histórias que celebram o amor em todas as suas formas. Porque aqui, cada história é um lembrete de que ser quem você realmente é sempre será a sua maior vitória.